Hoje à noite nós vamos ter a doutora Luísa Garbuglio falando de um tema que é um tema novo para mim, mas eu tenho uma pessoa que entende muito desse assunto, que está presente aqui, que é o doutor Cabral. Eu vou pedir que ele ajude nos comentários que, eventualmente, a gente possa fazer, né? Doutora Garbuglio, ela é psicóloga, trabalha com hipnose há muito tempo, principalmente na linha da hipnose regressiva. Frequenta o grupo de estudo de hipnose desde os seus primórdios, lá no começo de 2000. E hoje esse tema que ela vai falar é um tema bem interessante. Os campos morfogênicos e a síndrome do gênio evanescido. Vamos começar diretamente. Então, Garbuglio, eu vou passar para você se apresentar. Fique à vontade. Tá bom. Boa noite a todos. Muito obrigada por eu estar falando de uma coisa que eu adoro. É uma ferramenta nova dentro do trabalho terapêutico. E acredito que daqui para frente, conforme a gente for entendendo a origem dos campos mórficos e o que ele pode nos ajudar dentro da hipnose, dentro do setting terapêutico, meu objetivo hoje é fazer com que vocês se encantem pela essa técnica, como eu me encantei há algum tempo atrás. Para falar dos campos morfogenéticos, a gente volta lá no século XVII, onde René Descartes e Isaac Newton eram os expoentes maiores dentro do que podia se chamar a física. E por causa disso, nós tínhamos um mundo criado com a separação do corpo e da mente. Isso até o século XVII. Mas as primeiras noções de campo mórfico começaram a surgir após o século XVII. Já passando o século XVII, nós começamos com uma série de físicos, mas mais voltados para o campo da biologia. Então, já se ouvia falar da noção de campo, mas nada ainda ligado ao ser humano. Mas foi um trabalho muito bom, porque eu coloquei o nome desses três pesquisadores, Hans Spearman, em 1921, Alexandre Gurvitch, em 1922, e o Paul Eys, em 1923. Na realidade, foi quando eles começaram a trazer a noção do que era o campo e trazendo dentro claro que não da hipnose, isso vem depois com o Rupert Sheldrake, mas vem mostrando que tudo aquilo que nós pensávamos no comportamento e no pensamento cartesiano começou a cair por terra. Uma nova ciência começa a aparecer. E aí começaram a aparecer os pioneiros da física quântica. E dentro da física quântica, os cientistas das maiores disciplinas do mundo foram conduzindo experiências muito bem elaboradas que nos oferecem a força organizadora central que governa o nosso corpo e o cosmos, porque existe uma relação, nós vamos ver, entre o nosso cosmos, a Terra, o universo, o nosso corpo, os nossos órgãos, tudo isso é um campo morfogenético. Essa é a nossa essência mais elementar. Eles chegaram à conclusão que nós somos uma carga de energia. Matéria é energia condensada. E eu acho isso muito interessante, porque há anos atrás, vendo Maurício de Souza explicar como é que ele fazia os desenhos, ele vem dizendo que, na realidade, nós não somos... Eu não te enxergo, eu te enxergo como um ser inteiro,
Mas, na realidade, é aquele princípio do desenho. Todos nós trememos muito e, por conta da frequência e da vibração, um percebe o outro de maneira íntegra, de maneira inteira. Então, após o século XVII, acaba essa noção de separação entre corpo e mente, do eu e do não eu, e a física começa a ser responsável pelas funções da nossa mente, uma fonte de informação que orienta todo o nosso crescimento. Na realidade, os campos morfogenéticos é um projeto de vida para toda a eternidade. Então, deixa eu mostrar para vocês o que é um campo. E só uma coisinha aqui é dizer que os cientistas, na procura deles, eles viram que todas as funções cognitivas superiores estavam relacionadas com esse campo, que eu vou chegar a mostrar para vocês, que fica mais fácil, e com o nosso cérebro e o nosso corpo. Aquela história da consciência do observador que conferia ao objeto observado. Então, se você observava, você tinha as partículas e as ondas, e o importante também que se descobriu, Fritz Kopp, em 1921, ele descobriu que um dos maiores depósitos de luz dentro da nossa série, que eram os biofótons, é onde se encontra a célula do nosso DNA. Então, por isso que muito num trabalho terapêutico, a gente trabalha com o conceito de luz na célula. Então, o meu propósito hoje é explicar os campos mórficos, como o DNA atua, e depois trazer tudo isso para a hipnose e o setting terapêutico. Vocês podem ver aqui nesse desenho o que é um campo mórfico. Então, na realidade, os campos mórficos, eles se estendem numa noção de espaço-tempo, né? Eles não são visíveis, mas a gente consegue percebê-los, e tudo, eu vou circular aqui com o mouse, a gente pode ver, esse desenho que eu fiz é de uma família. Então, uma família que, num primeiro momento, é constituída pelo pai e pela mãe. Nesse caso, marido e mulher. Eles formam um campo de força, um campo onde ali atua o marido e a mulher. Se vem um ou dois ou três filhos, eles passam a formar um outro campo, que teremos 5 pessoas dentro desse campo. Se 2 crianças deles vão para a escola, uma em cada classe, nós temos o campo da família, só que esses 2 filhos formam outro campo, e cada filho forma outro campo conforme a vida de cada um vai mudando. Então, os corpos morfogenéticos, eles são maleáveis, entendeu? Não mantém contato com a Terra, porque se nós não tivéssemos um campo de energia circulando entre a Terra, entre o universo, é aquilo que eu escrevi aí, nós flutuaríamos, isso seria impossível. Então, toda a Terra, todos os planetas giram ao redor do Sol, que formam um campo por causa da curvatura que ele tem. Então, eu vou explicar mais a noção de campo para vocês, vai ficar mais fácil de entender o que é esse campo, né? Então, veja bem,
um pesquisador, ele era psicólogo e amigo do Sheldrake também. Sheldrake vai aparecer em 81 com a teoria dos campos mórficos. Eu vou contar para vocês, na realidade, esse Keynes Jr., ele fez para o Sheldrake. Essa história é fictícia, mas a gente percebe que existe muita gente passando essa história como verdadeira. Ela se torna verdadeira na medida em que o conteúdo dela responde a tudo aquilo que a gente pensa de um campo mórfico. Então, é assim, a história de uns macaquinhos, uns dizem numa ilha da China, outros dizem na Índia. Eles eram uns macaquinhos que viviam soltos e todos eles comiam batatas. Então, o pessoal, vamos dizer que de um zoológico, onde quem cuidava dos macacos, davam batatas para eles e jogavam na areia. As batatas ficavam todas cheias de areia e eles as comiam assim. O que acontece dentro dessa espécie, porque é importantíssimo que o campo morfogenético ele vai agir como um membro de cada espécie. Então, o leão vai estar com o leão, o humano vai estar com o humano, e os macacos com os macacos. Então, eles perceberam que, em dado momento, tinha que ser uma macaca, não poderia ser um macaco, ela resolveu ir na praia lavar a batata. E quando ela lavou a batata, ela percebeu que aquilo era uma coisa mais gostosa de se comer, mais gostosa de se apreciar, e ela percebeu que, dentro do campo, todos os macacos que comiam batatas com areia, ela sai desse campo e passa a comer batata lavada. E os macacos começam a perceber, eles começam a ser afetados, a espécie começa a ser afetada e todos passam a lavar as batatas para comer. Então, a modificação afetou o quê? O campo energético dos macacos que comiam batatas com areias. Então, a neurociência vai explicar que aí os macacos criaram um padrão, né? Um hábito que fica incorporado a esse simples fato. O campo morfogenético ele é alterável toda vez que se reúne uma massa crítica. Na realidade, dos macacos, nós precisamos ter 100 macacos mudando os hábitos, né? E, na mesma maneira que eles mudaram os hábitos, eles passaram por ressonância mórfica, que eu vou explicar um pouquinho mais à frente o que é, eles passaram a outras ilhas ali, sem que nenhum macaco tivesse contato um com o outro, eles passaram por ressonância mórfica, né, que eu já vou explicar o que é. As outras ilhas, os macacos começaram todos a lavar batatas. Então, isso é uma coisa importantíssima, principalmente dentro da hipnose, nós vamos ver isso mais para frente, porque nós vamos ter a ressonância mórfica, onde os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas ideias são passadas para todos os seres da mesma espécie. Então, humanos com humanos, se aprende a comer batatas, entendeu? Mesmo que ninguém tenha ensinado. Hoje a gente fala que a velocidade da informação
que passa de um humano para o outro é maior que a velocidade da luz. Então, a formação de galáxias, dos cristais, dos animais, das bactérias, do vírus, todas que possuem propriedades auto-organizadoras, não tem nenhum instrumento que faça essa mudança, que faça alterar essa unidade. Nós não temos um programa, nada disso. Tudo isso é passado pela ressonância mórfica. Então, o que a gente começa a aprender? Que o nosso organismo, deixa eu chegar lá nos campos mórficos, a história dos macaquinhos, nós chegamos com a ressonância mórfica e com os campos morfogenéticos, nós observamos agora que o nosso pensamento, ou o pensamento humano, é quântico. Por que morfogenético? Porque é um processo biológico pelo qual um organismo se desenvolve e se forma. A biologia quântica vem dizendo que a carga energética que influencia os seres humanos não é mais material, e sim energética. Então, veja bem o que os cientistas trazem. Antigamente, a gente pensava que os genes eram responsáveis apenas pela síntese proteica. E quem construía um organismo era o DNA. Hoje em dia, a gente sabe que o campo morfogenético é a grande inteligência que informa ao corpo como é que os genes vão utilizar. Então, assim, se você pegar o DNA dos nossos membros superiores e dos nossos membros inferiores, o DNA é o mesmo. Mas como é que eu sei, entendeu? Que o meu DNA vai formar pernas ou vai formar braços? Isso quem vai informar para o meu DNA é o meu campo mórfico, jamais o DNA. Embora o nosso DNA tenha características herdadas que a gente vai ver pela frente. A gente sabe também que, através do campo mórfico, os genes podem regenerar muitos membros danificados. Então, a gente tem um exemplo aqui da tênia, entendeu? Que se você corta um pedaço, ou no começo ou na cabeça, aquele campo se regenera e você tem o membro que estava danificado, você tem uma nova estrutura formando ele. E aí, nos humanos? Como é que esse campo mórfico responde aos humanos para a gente poder chegar a pensar no trabalho terapêutico? O nosso campo mórfico, ele é vivido pelos nossos ancestrais. Na constelação familiar se fala em antepassados. E depois eu explico a diferença entre um e outro. É por isso que muitos dos nossos relacionamentos, muita da nossa dificuldade ou da nossa potência financeira, da nossa saúde, ela está toda codificada através do nosso pensamento, dentro do nosso campo mórfico e dentro da nossa estrutura familiar. O que a gente pode, o que a gente sabe hoje, é que a gente respira num mar de energia quântica de luz, né? E há uns 3 encontros atrás, Colás, quando você deu aquilo do pensamento, lembra que você colocou alfa, beta
teta e delta, a gente sabe que o nosso ego, o nosso pensamento, ele não tem magnetismo o suficiente. Então, nós precisamos do alfa, que é onde a gente tem o trabalho das sugestões para dar para o paciente, e quando o paciente está em alfa, ele atende e responde muito melhor às sugestões que nós vamos trabalhar no campo energético. O que a gente sabe é que, em todo momento, a gente cria, através das ondas, a nossa realidade. E como é que a gente faz isso? A gente só tem o campo mórfico, entendeu? Ativo e funcionando de uma maneira saudável, quando ele hospeda uma memória através de um hábito. Então, se a gente for olhar, vamos dizer, 7 gerações para trás, que são o que o humano consegue acessar no organismo humano. Vírus, bactérias, a gente consegue acessar até 14 gerações atrás da gente. Mas o que nos interessa agora é as 7 gerações dentro do campo mórfico. Então, se eu tenho lá para trás histórias de pessoas que sofreram algum trauma, eu vou passando de geração em geração esse trauma até que uma pessoa que está dentro do meu campo faça um salto quântico, que a gente chama assim, e mude essa memória coletiva que vem. Então, a gente vê muito isso. Por exemplo, eu tenho uma família onde todos morreram de câncer, menos eu. Não quero isso para mim, eu não vou morrer de câncer. Mas todos eles acreditam e até esperam que isso aconteça. E parece uma realidade muito dura, porque todos eles têm morrido de câncer. Você vê dentro do consultório famílias que sofrem ataques cardíacos, famílias que os pacientes são sequestrados. Eu tenho uma família que praticamente avós, pais, netos já passaram por sequestro. É uma família de Mogi das Cruzes e que foi terrível. Enquanto eles não aprenderam a fazer o salto quântico, isso se repetia. Então, o campo, dentro daquilo que ele trabalha, ele pode ser um campo saudável, que eu espero que a gente muito rápido comece a acreditar nisso, porque vai ser a única maneira da gente mudar o planeta aqui na Terra. Porque se todos nós continuarmos com esses padrões, eu até pus um desenhinho, que eu gosto muito, deixa eu achar onde é que ele está aqui. Se todos nós pensarmos aqui, olha, são várias pessoas pensando, vou morrer, nada vai mudar, os tempos estão difíceis, eu não consigo, a política não tem jeito, o que eu faço com isso, o que eu faço com aquilo? Se eu tenho um padrão tão negativo, meu campo mórfico não sabe que é negativo, nem o que é negativo, nem o que é positivo. Ele vai ensinar ao meu corpo a trazer e trabalhar para mim aquela memória que foi fixada dentro do campo. Então, isso é terrível, porque nós vamos tendo gerações e gerações e vamos influenciar 7 gerações para frente, o que é mais terrível nisso, a não ser que a gente mude. Aqui eu pus, quando a gente tem um campo de pensamento ruim, olha como fica o nosso campo energético.
quando eu critico, reclamo, condeno, duvido, tenho medo, tenho preocupações, engana, julga, humilha, são pensamentos negativos que eu tenho comigo mesmo. Só que por ressonância mórfica, eu atraio para outras pessoas. Por isso que muitas vezes a gente entra num local e sente a energia mais densa, ou sente que algo não estava bem, ou você vai visitar uma família e percebe que houve uma briga ali, porque fica tudo no campo. E é muito fácil, quando a gente treina, ler esse campo. Agora, olhem como fica bonitinho quando a gente trilha dentro de um caminho que perdoa, que agradece, que é atencioso, que é honrado, sincero. Não é para o outro que nós estamos fazendo isso, nós estamos fazendo isso para nós mesmos. É uma maneira de a gente viver uma vida mais plena quando a gente trabalha corretamente com as nossas emoções. Então, vamos voltar aqui para ver o pensamento quântico. E eu já falei que no mundo psíquico, os nossos pensamentos, ideias e vontades, elas acionam as nossas células, as nossas moléculas, os nossos músculos e acionam até mesmo a nossa realidade. E isso é um envio porque as nossas emoções são químicas. Então, isso vai para a nossa estrutura celular e isso torna-se matéria, né? Então, se a gente soubesse tudo isso, se talvez tudo isso fosse ensinado para nós poderíamos viver de uma maneira diferente, né? Então, nós sabemos que as emoções são químicas, o nosso cérebro produz substâncias e frequências que geram ondas, essas ondas vão... Espera só um pouquinho. Você tira para mim, Soraya? Obrigada. Essas ondas são frequências, as frequências são ondas que afetam a nossa saúde, a nossa realidade e o mundo em que a gente vive, né? Então, tudo isso está ligado ao campo magnético da Terra. É aquilo que eu falei, os nossos pensamentos são uma oportunidade da gente participar de um processo curativo da vida. O nosso sentimento só existe na presença de um pensamento e o cérebro não vê a diferença entre sentimento e realidade. Então, eu li alguns livros para fazer essa palestra, e um deles foi esse aqui, dá para ver bem? Esse livro aqui é O Campo, Aline McTavish. Ela traz, dentro desse livro, minha assistente está segurando o livro para mim, ela traz todas as experiências que foram feitas antes do século XVII e depois do século XVII, tudo aquilo que foi sendo trazido para mostrar como é que os campos mórficos se formam. Tá? E esse outro, vamos ver se eu consigo mostrar também, que é o experimento da intenção. Esse é do Sheldrake, né? E também da Aline. É um livro belíssimo, onde ele mostra toda a sensibilidade do campo morfogenético. Então, de campo morfogenético, agora nós vamos passar aqui para o nosso DNA. Espera só um minutinho. Deixa eu achar onde é que ele está aqui.
Então, o que é, na realidade, o DNA? Na realidade, quando a gente nasce, e isso acho que todos vocês sabem, a gente recebe 50% do pai, 50% da mãe, que são os pares de genes recessivos. Esses genes, eles têm um código de luz. E eu pus aqui que é a maior oportunidade de acessarmos nossas capacidades espirituais. Por quê? Eu já vou explicar mais embaixo quando eu começar a trabalhar com a minha paciente. Nossos ancestrais aceitavam e criavam dentro tanto do campo, entendeu? Como dentro do DNA, as crenças que codificam o DNA no nosso corpo, pelo meio de pensamentos, sentimentos e emoções. Então, assim, a minha vida não dá para nada, não sei porque que eu nasci nessa família, eu nunca vou conseguir estudar, todos os pensamentos, tanto positivos ou negativos, elas são herdadas geneticamente pelos nossos ancestrais, que vem passando pela história da nossa família ao longo do tempo. E nós temos, através dos nossos pensamentos, o poder de fazer cura ou de deixar que os nossos pensamentos são tão ruins que nós vamos codificando através de geração para geração de uma maneira negativa. E como isso passa? Veja, como uma onda de rádio, de televisão, de celular, que pode ser captada à distância, como o comportamento dos nossos macaquinhos, também é possível a gente captar os pensamentos, os sentimentos, as dores emocionais daqueles que fazem parte de um determinado sistema. Então, eu coloquei as fotos dessas meninas aqui, porque nós acessamos também, não é só os pensamentos, é as dores físicas, as dores emocionais, espirituais, espirituais nada a ver com espírito, tá? Mas de um sistema como um todo que incluía os nossos ancestrais. Não importando quantas gerações tenha se formado um nó energético. Pode ser 3 gerações para trás, 5 gerações para trás, ou mesmo nessa gestação com a mãe. Então, é aí que vibram. Nós vamos atrair as pessoas na mesma frequência das ondas eletromagnéticas e transgeracionais, né? Então, no núcleo de cada célula, a gente encontra na célula branca o DNA, nas células vermelhas não temos DNA nas células vermelhas, e, em essência, o nosso corpo é um holograma. E o que quer dizer isso? Eu tenho certeza que todos vocês sabem. Cada célula contém toda a totalidade da nossa história, da nossa existência física. Então, é assim que o pensamento quântico vai passando por ressonância mórfica, por ondas energéticas, pelas nossas crenças limitantes. Aliás, dentro do DNA, do campo morfogenético, a gente tem que dar uma vitória muito grande para a Virginia Satir, porque ela foi uma das primeiras a trabalhar com esse pensamento, né? Criando essa realidade, como é que nós podíamos mudar dentro do nosso campo. Então, dentro do DNA e dentro da medicina vibracional,
é para torcer que todo mundo trabalhe com esse campo morfogenético. E aí eu chego num lugar onde eu vou ter... eu gosto muito desse gráfico, uma vez eu mostrei até para o Colás, quando eu fui dar uma aula aí, dentro da hipnose. Eu costumo colocar a minha paciente dentro desse campo. Antes de eu falar, vocês têm alguma dúvida sobre o campo, sobre o DNA, que eu possa responder, ou está tudo certo? Ninguém tem dúvida, então eu vou continuar. É melhor você ir em frente, depois o pessoal faz comentário. Pergunta, tá bom. Eu recebi uma paciente, deixa eu mostrar aqui. Eu coloquei o desenho dela, passado, presente e futuro. Dentro do presente, ela me trouxe as queixas, que eram os padrões de pensamento, comportamento. Então, vamos lá. Essa paciente tem 56 anos, ela é psicóloga, casada. Eu atendi porque ela trazia várias queixas. A primeira é uma inadequação dentro da vida, nada dava certo para ela, a parte financeira é horrorosa. Ela sentava do meu lado e ela dizia que nada tinha dado certo na vida dela, relacionamento com o marido era muito difícil, ele vivia mais num sítio que eles tinham do que ela não tinha conseguido ter filhos, ela teve perda de 2 gestações, as 2 eram gemelares, entendeu? E ela tinha uma queixa muito estranha. Ela falava para mim o tempo inteiro que ela tinha a testa dela, e eu estou pondo bem a mão aqui onde ela tinha, ela sentia um gelo muito grande. Ela já tinha passado por inúmeros terapeutas e médicos, já tinha feito ressonância, toma, ninguém descobria esse gelo que ela tinha dentro da cabeça. Era uma coisa que a deixava realmente fora de série, porque isso era todo dia, toda hora, todos os momentos, né? Eu comecei a trabalhar com ela, embora esteja futuro, as queixas ficaram aqui no futuro, as queixas eram no presente. Eu comecei a trabalhar com ela e a primeira coisa que eu fiz, eu geralmente faço 2 entrevistas, ou quantas se fizerem necessário, porque eu digo que a gente tem que ir com o CEP, cuidar do paciente. O que é ir com o CEP? Endereço certo. A gente vai com o endereço certo, a gente chega dentro da técnica, naquilo que a gente quer. A minha entrevista é bem solta, o paciente vai falando, e tudo aquilo que eu não entendo, eu pergunto, eu faço questão de deixar claro, observando a carga emocional, espiritual, energética, emocional, imaginativa, as frases que se destacam no paciente. Eu sento sempre à frente do paciente, então, de uma maneira ou outra, vamos lá, por ressonância, eu acabo pegando o comportamento, a energia, aquilo que o paciente está pegando, né? Fica parecendo uma conversa mais leve, mas dá para a gente levantar, no caso do paciente, tudo isso. Quando eu já tenho a queixa muito bem limpa, eu explico para o paciente, não como eu expliquei aqui para vocês, mas eu explico para o paciente
quando ele deita na maca ou deita na minha cadeira da Laffer, eu explico o que a gente vai trabalhar, não que eu sei o conteúdo, mas eu explico que a gente pode acessar diferentes frequências, diferentes ondas, dentro daquilo que ele traz no inconsciente dele como história. Então, o trabalho com essa minha paciente começou na respiração. Todo paciente eu gosto de começar pela respiração, porque dá para a gente ver todos os sinais hipnóticos que aparecem. Ou lacrimejar, ou tremor de olhos, que é muito costume no meu consultório. Às vezes, a face que fica um pouquinho desfocada. E eu vou entrar pelo meu paciente, pela frase ou pelo o ato que ele mais falou dentro da queixa dele. Se nós entramos pela carga somática, eu vou procurar no corpo aonde é que estava aquilo. E o paciente vai comigo, quer dizer, ele vai, eu vou com ele. Nós vamos procurando que dor que tem ali e o que veio. Essa paciente foi um trabalho que eu acho muito bonito, eu fiquei muito emocionada de fazer, porque ela, dentro da técnica regressiva, ela foi voltando, eu fui fazendo a técnica dela e voltando para 50 anos, para 40, para 30, 20, 10, até que ela voltou para dentro da barriga da mãe. Quando ela volta para dentro da barriga da mãe, foi uma grande surpresa para ela, porque ela não sabia que ela tinha tido um irmão gêmeo. Na realidade, as duas gravidezes que ela perdeu nesta vida, as duas eram gemelares e as duas foram de fetos que não seguiram e que ela perdeu muito no começo. Mas quando eu comecei a fazer a técnica com ela volta para a barriga da mãe e dentro da barriga da mãe, ela percebe que no 4º mês ela já interagia com o irmão, era um menino que estava junto com ela, na gravidez gemelar. Eles conseguiam pegar na mão o cordão umbilical, não que ela identificasse que havia um irmão ali, mas os dois, de alguma maneira, um interagia com o outro. Ela era mais ativa e ele era mais submisso. E isso nós temos uma psicóloga italiana, que ela tem um trabalho maravilhoso expondo como é que a vida dentro do útero é extremamente rica. Então, o que ela me relata dentro da barriga é quando a mãe, logo no comecinho da gravidez, a mãe faz aquele teste da minocentese. E ela sente a agulha entrar, não que ela saiba que é agulha, mas ela percebe aquilo, e ela fica quieta num canto durante muitos dias, embora o irmão tenha se agitado muito. E o que acontece nessa gravidez? 10 dias antes de nascer, o irmão morre. O irmão morre e ela começa a perceber que existe feito uma massa ali, entendeu? Que vai se tornando cada dia mais gelada, até que ela percebe que é o pé do irmão que morre dentro da barriga da mãe, o pé que ficou aqui na testa. Né? Aí eu pude conversar com ela, o que ela queria fazer, e, na realidade, nós acabamos simulando o nascimento dela
de uma maneira diferente, porque ela nasce com muito medo, um pânico incrível de nascer. Ela dizia o tempo todo dentro da barriga da mãe: eu não quero nascer, eu não quero sair daqui, isso me aterroriza, para onde eu vou, está ficando cada vez mais estreito, isso não vai dar certo. E fora que, por ressonância, ela não sabia que ela tinha uma mãe, mas ela sabia que ela pegava os pensamentos da mãe. O que vai ser? O nenê morreu. A gente tem que pensar tudo isso dentro de 56 anos atrás. E quando a gente faz o nascimento dela no consultório, ela passa a acolher ela mesma, bebezinha, com muito amor, agradando, acariciando essa nenê que é ela que nasceu, de uma maneira diferente. Uma coisa que a gente sabe através do DNA é que você pode falar com o seu DNA. Então, isso não é loucura. No momento em que você fala com o seu DNA, e aí ela falou com o bebê, ela pôde dar um outro nascimento para ela. Dentro dessa sessão que eu fiz com ela ficou com o nenê, que era ela, eu perguntei o que ela queria fazer, e ela falou para mim que ela queria levar o nenê para casa e cuidar dele. Né? E isso foi feito. Ela levou e se comprometeu a cuidar. Na semana seguinte, ela voltou, trouxe a menina, que já estava aí há uns 3 ou 4 anos, e eu conversei com ela e com a menina de 3 ou 4 anos, que tinha perdido já o medo de nascer, mas tinha ainda uns padrões de comportamentos, no sentido dela, dela menina, e medo da vida ainda havia um pouco. E ela começou a me questionar por que a perda das 2 gestações gemelares. A propósito, uma coisa que eu esqueci de falar, ela não sabia que ela tinha perdido um irmão, e quando ela chegou em casa, a mãe dela já havia falecido, mas o pai e um tio da família e uma tia conheciam a história dela e confirmaram para ela que a mãe nunca quis que contasse a ela, mas ela tinha sido gêmea desse irmão que não nasceu. Numa outra sessão, ela volta comigo e, no meio de tudo isso, eu fui trabalhando com ela. Eu tenho um curso que, não é que eu dou para as pessoas, mas eu ensino aos meus pacientes um princípio da meditação, como é que eles podem ficar melhor. Então, eu comecei a dar que ela pudesse fazer alguma meditação. Trabalhei com elas histórias, e agora vocês vão ver por que eu trabalhei com ela com histórias, com fábulas, e atualmente nós estamos trabalhando o feminino dessa paciente. Né? Mas aí nós voltamos para entender a perda de 2 gestações gemelares. E eu fiz o mesmo procedimento com ela. E ela entrou por uma carga somática, ela foi ao útero e ela volta algumas gerações para trás, que eu não chamo vidas passadas, mas eu chamo histórias do inconsciente que estão com ela. Ela volta lá para trás e ela se vê uma escrava numa senzala, onde ela era abusada
tanto pelo patrão como por alguns negros da senzala. E ela tem várias histórias de abuso, ela chora muito, um desespero muito grande, sente no corpo uma dor incrível, e depois de um tempo ela consegue fugir da senzala, mas ela é pega, é açoitada lá na fazenda onde ela vivia, e o patrão e um outro escravo a surram até a morte. E no momento da morte dela, ela decide que jamais, em tempo algum, ela queria ter filhos. Então, isso foi uma coisa que ficou no campo mórfico dela, se é que a gente pode assim falar. E ela foi vindo, e em todas as gravidezes dela, porque nós vimos outras histórias, ela nunca consegue ser mãe. Então, nós voltamos aqui para o presente, nessa vida, onde ela não pode ser mãe, e agora com 56 anos também não dá, mas uma coisa que foi libertadora para ela é que ela pôde se libertar desse campo mórfico doentio que ela trazia, dessa crença. Aquele escravo ficou lá, aquele patrão ficou lá, e a diferença que eu faço da constelação para todo esse trabalho hipnótico que a gente fez aí, é que ela pôde, ela não precisou de representantes, ela tinha essa história dentro dela. E dentro dela, ela pôde conversar tanto com o abusador, tanto com o escravo que a surrou. E eu acho que, na conversa dos dois, isso acabou sendo profundamente libertador para os três. Cada um entendeu que isso aconteceu lá em 1800, entendeu? E que talvez fosse uma cultura da época. Ela pôde perdoar, o corpo dela pôde se sentir livre, ela não precisou mais agora gerar gravidezes gemelares e que ela perdesse esses fetos. E foi assim o trabalho. Aí eu a trouxe para cá, e trazendo para cá, nós agora resolvemos, de comum acordo, trabalhar toda a parte feminina dela. Quem é ela, o que nós podemos fazer. E temos feito um trabalho com mandalas, com o feminino, com a meditação, com as histórias. E ela está muito bem. E eu muito feliz, porque foi um presente para mim fazer todo esse trabalho. E só finalizando, nós voltamos aqui a esse quadro, onde eu trabalhei com ela a vida perinatal, arquetípica, as ressonâncias, o sentimento nuclear, que era a perda, as imagens simbólicas, o somático, o biográfico e o inconsciente. Nós demos uma volta nesse desenho, o Colar já conhece, eu adoro esse desenho, eu acho que é extremamente explicativo de como a gente trabalhar. Então, foi isso. Perguntas? Como o Cabral é uma das pessoas, ele é o meu guru quântico, gostaria que ele fizesse alguns comentários. E eu começo
só para provocar vocês dois, né, enquanto o pessoal aí se prepara para fazer mais perguntas, eu começo a jogar uma coisa muito antiga, né? Que quando o Mesmer começou, que ele dizia do fluido, o fluido universal, que tinha aquela energia universal, se na realidade a gente não está, de alguma forma, um pouco diferente, mas voltando à teoria do Mesmer naquela época. Né? Cabral, fica à vontade aí. Obrigado, boa noite a todos. Boa noite, Heloísa. Boa Parabéns pela noite. palestra, foi maravilhosa. Obrigada. E estou com uma curiosidadezinha para te perguntar. Vamos lá. Primeiro, falar sobre esse poder que você falou da mente de mudar nosso DNA. Eu diria que, através da nossa mente, nós podemos ou silenciar o DNA ou ativar o DNA. E eu fiquei tão feliz de você estar silenciando o teu DNA de câncer, né? Que já está aí viva e Com maravilhosa, certeza. não deixando essa maldição, a gente fala isso em É constelação maldição familiar, né? Que eu sou familiar. constelador, Eu também. de você não aceitar essa maldição. Muito lindo. Eu quis assistir sua aula porque eu falei, campos mortos eu conheço há muito tempo, mas gêmeo esvanecido, eu falei, que é isso, Senhor? Deixa eu lá aprender com a Heloísa. A vantagem de ter experiência é que a gente passa a fazer parte da história, não apenas de ler e estudar. Eu tive a honra de fazer um workshop sobre campos mórficos com Sheldrake, em 1999. Então, é uma coisa que eu sou apaixonado por isso. Eu vou agora, em novembro, quem desejar, falar no Congresso de Constelações Familiares sobre constelações e campo mórfico. Vai ser no final de novembro. Então, eu gostei muito da sua apresentação, porque você não falou que era constelação, mas você fez, né? Você fez. A Pode, diferença querida. com a constelação é que a constelação você pega os excluídos, né? Lá para trás. Você não precisa, nesse método que eu faço, você não precisa de representantes, nem você vai trabalhar excluídos, mas você poderia trabalhar pessoas que tiveram no teu campo, que de alguma maneira te judiaram, te perseguiram. É um caminho muito tênue entre uma coisa e outra, mas dá para perceber bastante. Eu queria, quando você falou de emoções, né, que passou aquela imagem tão linda da energia toda disruptiva, das emoções negativas, e depois aquela imagem tão linda. Eu queria recomendar a quem está nos ouvindo, Heloísa, um livro que é do David Hawking, que está traduzido agora já em português, Deixar Ir. O nome do livro é Deixar Ir. Aborda essas emoções negativas que nos destroem, baixa imunidade, as positivas. É um livro que eu pé de cabeceira, adoro. Então, vai agora a minha pergunta, né? Quando você conseguiu falar, quando a paciente consegue falar com eles, com quem abusou, nesse momento tão traumático dela ser abusada lá, em vida passada, você invoca algum ser espiritual para ajudá-la a perdoar? Você invoca o perdão ou não? Deixa ela conversar. Porque os meus pacientes, quando não invocam nenhum ser espiritual, não quer nem saber papo, ela quer ter mais raiva, quer mais que matar. Aí você conseguiu, falou, como é que ela consegue isso? Deixa eu aprender. Olha, vamos lá. Eu não tenho por costume chamar ser espiritual. Eu acho que o perdão vem da nossa alma. E se ela não conseguir fazer o perdão dessa alma, não é um ser espiritual que venha. Às Não, não. vezes. Parecer espiritual, que ela acredita, ter coragem de pedir perdão, porque a pessoa fala, não, não quero, me estrupou, não quero nem saber. Mas quando eu falo, mas deixa esse ser que é mais que você, essa alma maior que te habita, e a pessoa às vezes consegue. Não, eu faço diferente. Se ela diz, eu não quero perdoar, eu digo para ela, então vamos ver se você tem uma outra história aí no seu campo, de onde
talvez você tenha sido, só que eu não falo isso para ela, eu digo, vamos então, vamos voltar para ver quando é que começou essa história. O que que você atraiu? Por que que você atraiu um escravo? Que os escravos, eles protegiam dentro da senzala. Mas ela me atrai um escravo que judia dela e atrai também um patrão que judiava. Então, eu peço a ela que respire e volte para a primeira vez que esses dois se encontraram em alguma outra história. Porque aí eu tenho Ok. E aí, em certeza que outra o... história, e aí, nessa outra história pode ser até abusadora, né? E Exatamente. aí que ela dá o Então, quando salto ela quântico. entende que ela é abusadora, ela faz o salto quântico, e eu tenho a certeza, dentro do meu coração, que eu limpei isso aí. Porque eu respeito anjos, gosto muito deles, quero eles sempre do meu lado, mas eu acho que nós estamos fazendo um trabalho que, na realidade, ela precisa entender por que que ela atraiu isso para ela. Esse é o campo mórfico. Certo? Ok, obrigada. Nada, eu que agradeço. Gente, eu tenho pouco a comentar, porque, na realidade, eu vejo sempre todo esse processo, né, desse processo quântico, dentro de uma visão um pouco mais científica. E eu lembro que há uns tempos atrás, né, o Cabral estava presente também, nós tivemos uma discussão sobre os processos quânticos dentro desta ótica da terapia, e um cientista falando que não tinha nada a ver com isso, com essa visão terapêutica que a gente tinha. E que, na realidade, são pontos de vista diferentes. Tá? O nosso DNA ele pode ser ligado e desligado. Ele tem, por exemplo, um câncer de mama. Ele tem um componente genético ligado a ele, mas nem toda pessoa que tem essa genética irá desenvolver o câncer. Existem alguns detalhes dentro do próprio DNA, algumas proteínas, tiamina, guanitina, adenosina, e um destes, eles têm um fator, um é uma metilação e o outro, eu lembro que eles têm como uma chavinha, e dependendo do contexto e local, não só o contexto em volta do ponto de vista biológico, como do contexto psicoemocional nosso, essa chavinha pode ser ligada e desligada, como o Cabral comentou há pouco. Quer dizer, esse DNA pode ser ativado ou desativado. Tá? E isto, pelo simples pelo simples pensamento, resposta emocional que nós podemos vivenciar, que faz parte. As nossas emoções determinam um meio, né, dentro da nossa biologia, e esse meio é que faz esse DNA ligar ou desligar. Eu tenho esta visão, que é uma visão que vai pelo caminho da ciência, que tem uma visão mais, vamos dizer, espiritualista, não espiritualista no sentido espírita, mas, né, no sentido mais... eu acho bem interessante. E quando você apresenta tudo isso, eu começo a pensar, falo, poxa, hoje em dia nós sabemos que as forças que a Terra tem são muito diferentes do que a gente imaginava. Os campos, né? Os campos magnéticos da Terra e todas essas coisas, que elas estão muito integradas, e começa a ter certas coerências quando vocês comentam sobre os campos mórficos são interligados e é tudo interligado com a natureza e tal, e a própria matéria nada mais é do que uma energia condensada, na verdade. Então, a gente começa a ter esta percepção ou esta curiosidade de tentar entender dentro de uma visão um pouco mais aberta. Acontece a gente ligar ou desligar o DNA, né? Acontece que esses pensamentos
que são pensamentos que não são harmônicos e que estão no nosso DNA, a grande maioria são inconscientes. Então, a gente não sabe que tem, não sabe. Existem até orações para você falar com o seu DNA, mas esses pensamentos desarmônicos, na grande maioria, a gente não sabe que tem. E, às vezes, a gente está com 40, 50 anos, quando a gente tem um gatilho emocional, eles acabam se manifestando. Então, a gente traz essa linha, vamos dizer, de pai, mãe, avô, bisavô, a gente vai trazendo essa linha toda, mas, como dizia Freud, como dizia Jung, isso está no nosso embrião e no nosso inconsciente. Então, na grande maioria das vezes, a gente não tem noção que tem algo dentro da gente que continua nos fazendo doentes, impedindo que a gente faça coisas que goste, que sejam boas, que a gente possa fazer um caminho diferente. E é por isso que eu disse, enquanto a gente não tiver condições de mudar a humanidade através do salto quântico, nós não vamos mudar o planeta, o que é muito triste. Você sabe que hoje existe uma escola que diz que o que seria o nosso DNA lixo, quer dizer, 5% do nosso DNA é o nosso DNA responsável pelo nosso fenotipo, pelo nosso corpo, pelo que nós somos. E existem 95% do DNA que ninguém sabe, eles chamavam antigamente de lixo. E aí uns pesquisadores, uns linguistas, fizeram um trabalho e eles descobriram que este DNA lixo, ele na realidade continha códigos, ele era como se fossem códigos que estão lá preparados, dormindo, esperando que a cada momento que que o ser humano vai se desenvolvendo, ele vai dando esses saltos quânticos, e através desses saltos quânticos é como se ele fosse desbloqueando determinados DNA. Isso está num livro muito interessante, eu tenho até ali atrás, deixa eu ver como que chama, Subliminar. É um livro chamado Subliminar. Quem tiver curiosidade, é um livro bem interessante e que os pesquisadores falam bem a respeito desse detalhe, né, desse DNA lixo. Mas uma outra coisa interessante é que eu sempre digo que, você veja, às vezes você vê uma pessoa e você fala assim para ela, nossa, que gozado, você tem um costume de fazer a mesma coisa que o seu avô fazia. Alguns têm um sinal no corpo, uma coisa parecida com o do avô. Quando é orgânico, a gente vê, não é verdade? Então, a pessoa tem um comportamento orgânico, uma manifestação orgânica, então, sei lá, de repente, uma pinta, uma forma de unha diferente e tal, e alguém olha e fala assim, nossa, é igualzinho o seu avô, e ele nem conheceu o avô, mas olha, você tem esse defeito na perna igualzinho do seu avô, isso é genético, ponto, vem de geração familiar, ótimo. Agora, as pessoas esquecem que o comportamento externo que nós temos, muitas vezes, eles, dentro do mesmo contexto de estímulos externos, ele pode se manifestar. Então, são aquelas pessoas que falam assim, poxa, você tem o mesmo comportamento do seu avô, o seu avô tinha esse mesmo tique. E a pessoa nunca conheceu o avô. Se ela nunca conheceu, ela não aprendeu com ele. Como é que ela desenvolveu? Então, na realidade, ela tinha algum componente que já vinha, talvez geneticamente, esta é uma hipótese, e esse componente, diante da mesma situação familiar, do mesmo contexto, ele se manifesta da mesma maneira, mesmo que seja comportamental. Então, isso é lógico. Ah, você tem certeza disso? Como você prova isso? Não temos como provar. São hipóteses. Mas todas essas hipóteses vêm fazendo uma certa coerência
com todo esse processo novo que nós estamos aprendendo, dessa vamos dizer, evolução quântica, né, do emocional, do psicoemocional, da psicologia quântica, que não quer dizer a mesma coisa da física quântica, embora eles estejam interligados. Fala, Cabral, você levantou a mão. Bom, temos que, Osmar, também pensar sobre essa ativação dos genes ou não ativação dos genes na chamada hoje epigenética. Nós temos dois caminhos sensacionais para mudarmos isto. Um é a nossa alimentação. Se você não muda seus padrões alimentares, você vai ter câncer, mama igual a sua mãe. Vai ter hipertensão igual ao seu pai. Por quê? Porque os modelos da alimentação, hoje já está provado cientificamente, que tem muito a ver com a ativação do gene. Há um americano chamado Gabriel Cousens, que eu fiz um curso com ele sobre diabetes. Eu fiz, não, minha esposa fez, eu acompanhei, né? Ele pega a pessoa diabética, coloca lá no centro dele, que tem um centro, inclusive, do Arizona, com mestrado e doutorado, Osmar. É uma pessoa científica, não é um charlatão. E ele muda a alimentação toda. É só germinados. Primeiro uma semana só de lavagem intestinal, depois só de germinados, que eu não sei como é que a pessoa aguenta. E ele, estatisticamente, provou que a pessoa, 80% dos pacientes que internam com 21 dias, o diabetes está controlado. Aí eu, né, não podia deixar de perguntar, levantei a mãozinha, vem cá. E quantos continuam assim? Aí ele me disse, aqueles que continuam na minha dieta meditação, todo dia, que continuam o programa, 77% continuam. Ou seja, mesmo fazendo isso, ainda tem 23 que não ficam, mas 77 é uma taxa muito alta. Agora, os que não permanecem na dieta, todos voltam a ficar diabéticos. Ou seja, então tem a parte alimentar e tem a parte das emoções. São as duas partes que eu acho essenciais para você. Ou silenciar seu gene, ou você ativar seu gene. Coisa que no meu tempo, quando eu me formei, nem se falava em epigenética, tudo era genético. E hoje a gente tem essa visão, né, diferente do mundo. Ainda bem, né? Era isso. E nós achávamos antigamente que tudo que era genético, estava determinado, né? E hoje nós temos esta percepção, principalmente quando começamos a estudar epigenética, que o contexto modifica os estímulos genéticos. E o contexto pode ser o meio externo, como alimentação, como radiações externas que nós não conhecemos, pode ser como o estado, ou pode ser emocional, como você falou, o teu estado emocional, o estresse crônico, tudo isso são fatores externos e internos que modificam e que modulam a nossa manifestação, a nossa expressão genética. Isso é a epigenética atual, né? Esse é um campo que eu gosto. Então, é interessante esse detalhe. Alguém tem mais alguma pergunta aí do grupo? Eu quero dizer para vocês uma coisa interessante sobre ele. Quando nós começamos com o grupo de estudos de hipnose, comecei em 1999, mas lá no começo dos anos 2000, a Heloísa apareceu lá no grupo, na reunião, dar uma palestra sobre terapia regressiva. Eu não sei nem se ela lembra disso. E quando ela fez essa terapia regressiva, questionaram ela. Entre as pessoas que questionaram, um colega que hoje não pertence mais ao grupo, mas era uma pessoa influente da hipnose brasileira, questionou muito. E o que aconteceu? A Heloísa, naquela época, esta pessoa fez uma proposta para a Heloísa, que se a gente puder arranjar 2 pessoas no grupo, que ela fizesse a terapia, as pessoas depois voltassem para falar das experiências. E aí tivemos 2 pessoas, né, que eu nem lembro mais quem foi, né, mas a Hilde e a Ana Maria. Isso mesmo, nem eu lembrava. E elas foram e elas se propuseram, porque elas tinham alguma questão de resolver, e foram fazer essa intervenção com a Heloísa.
E a proposta era que no mês seguinte elas retornassem e iam apresentar o que elas acharam, como elas, né? E eram duas pessoas céticas naquele momento. E foi muito interessante que quando elas voltaram, retornaram no mês seguinte, falaram um pouco de como a Heloísa trabalhou, como foi o trabalho e tal, e todas as duas ficaram surpresas com a experiência que elas tiveram, que elas puderam passar com essa forma de terapia. Eu acho que naquela época ainda não se fazia essa terapia transgenerativa, embora já era, né? Porque, na verdade, mudou o nome, mas já era, né? Sim. E eu acho que foi bem interessante. Então, eu gosto de lembrar sempre isso, porque a Heloísa foi uma pessoa que se prontificou a provar, ela foi desafiada, entre aspas, né? Mas dentro do grupo de estudos, e ela se prontificou a fazer um trabalho e demonstrar para as pessoas que eram céticas de que elas poderiam ter alguma mudança no seu modo de ver os seus problemas através dessa forma terapêutica. Então, eu gosto de contar isso porque realmente eu acho que foi um momento interessante para quebrar um pouquinho aquela resistência de algumas pessoas, que ainda existe, logicamente, mas que as pessoas, às vezes, quando não conseguem entender os processos, as pessoas ficam céticas, né? Somente quem é muito científico. Quem é muito científico quer que tudo seja provado, mas nós não podemos esquecer que a hipnose passou muitos anos sem ter nenhum tipo de comprovação científica, porque não tínhamos aparelhagem nem como fazer estas, né, demonstrar o que nós temos hoje, a neurociência, e naquela época ela era questionada por causa disso. Então é interessante nós termos essa visão aberta de aceitarmos que toda essa questão, essa discussão de campos mórficos, tal, e que hoje entra dentro de um estudo grande que é a psicologia transpessoal, não é verdade? Também, eu acho que a gente tem que cometer a mente aberta para começar a aceitar e entender que todas essas possibilidades talvez ainda estejam em nós ainda não temos aparelho suficiente para provar, mas é só uma questão de tempo. Cabral quer falar de novo? Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu quero. Eu sempre digo, se você não acredita, não tem importância. Senta aí, deita na minha cadeira que a pessoa levanta diferente. Porque você tem, dentro da técnica, você tem várias possibilidades de fazer o paciente acessar as memórias dele. Depois que acessa, aí a primeira pergunta é: eu fui ver mesmo? Eu digo, não sei, você que sabe. Mas mudam completamente. E mudam para melhor. Exatamente. Às vezes as pessoas falam, mas será que aquela imagem é verdade? Então, eu falo, a imagem visual, se ela é verdade, eu não sei. Mas, com certeza, a imagem emocional estava por ali. É. É verdade. E é, mas, né, a emoção está presente. Né? Então, é isso. Bom, gente, eu agradeço a Heloísa Garbug, foi bem interessante para mim, foi bem interessante. Eu já conhecia toda a história dos campos mórficos, tudo, mas eu não conhecia esse nome. E eu estava muito curioso para entender como que essa era essa história dos gêmeos, né? Mas agora deu para a gente entender. Foi um nome elegante que foi usado, né? Para a gente entender o gêmeo evanescido seria o gêmeo que foi diferido. A gente, em obstetrícia, a gente fala diferido, né? Aquele que morreu, aquele segundo gêmeo que morreu. De qualquer maneira, eu agradeço você, Luísa, foi bem interessante. E o Cabral, o Cabral, esses temas, eu sei que ele adora esse tema da quântica. A Luciana quer fazer uma pergunta. Quando a Heloísa fala sobre não falar sobre vidas passadas, que prefere a história do inconsciente, e o Osmar fala sobre a imagem emocional, né? E depois é feito todo esse trabalho, eu vou usar esse nome, de uma limpeza e uma reordenação emocional para uma vida ativa, mais funcional. Mas a minha pergunta está: onde surgem
como surgem e se são imagens emocionais ou registros de histórias inconscientes de uma vivência, né, de uma época como a sua paciente, que foi ali uma escrava e tudo mais. Isso também não dá um passo para a gente pensar em reencarnação? Como é que fica essa questão toda no trabalhar científico, na psicologia? Como que faz isso? Porque essas histórias inconscientes surgiram de onde? Como elas vêm? Se elas estão com uma pessoa em 2000, uma vivência de 1800, a gente tem aí um espírito, uma alma. Como que fica isso? Você pode falar um pouco sobre isso? Obrigada. Então, olha, veja bem, em todo o processo, a paciente é que vai vendo. Em nenhum momento eu induzo, olha, você vai voltar lá para trás, você vai ver alma, você vai ver espírito, você vai negociar. Não, ela vai trazer o que ela tem no inconsciente dela. Ela pode chorar, ela pode sofrer, ela pode ter uma catarse ali, ela pode ter uma rememoração só mais tranquila, mas é ela o tempo inteiro visualizando aquilo que ela está sentindo, que ela está experienciando, a imagem é dela, eu só vou levantando os dados que ela vai me trazendo. Porque se você direcionar, você vai entrar em outro caminho e o trabalho é perdido. Minha questão é a origem da história desse inconsciente. É dela. A Criação origem própria? é dela. Não, Uma não é criação própria. Ela sente e ela verbaliza. Eu já tive, deixa eu lhe falar, eu já tive e tenho, no atual momento, eu já tive pai de santo fazendo esse trabalho, eu já tive 2 pastores protestantes que eles viam o diabo em tudo que eles retornavam. Eu não questionei, eu trabalhei o diabo e ficou tudo bem. Você trabalha a memória que o paciente te traz. Quando você entra para atender o seu paciente, eu não sou mais a Heloísa fica lá fora. Quando eu entro dentro da sala, eu sou a pessoa que vou conduzir o trabalho para que ela fique melhor e ela entenda tudo aquilo que ela passou, que está passando e como ela pode fazer essa mudança. Mas em nenhum momento eu entro num lado, se é karma, se não é karma. Se ela falar para mim, esse é o meu karma, eu vou questionar para ela, entendeu? Por que que ela acha que aquilo é o karma? Porque o karma, pelo que eu entendo, é uma posição que você não tem. Como que eu trabalho, né? Se a pessoa é católica, é evangélica, eu coloco como memória genética, porque é totalmente entendível. Isso aí, memória genética. Se a pessoa é espírita, reencarnação, ou seja, eu entro, por isso na minha ficha tem qual a religião sua, para exatamente eu poder entrar dentro da religião e poder interpretar o fenômeno, porque ali para mim não importa qual é o fenômeno, importa como você fala, tratar o que vem. Agora, se é do inconsciente, se é vida passada, se é genética, depende da interpretação da pessoa, que eu vou respeitar, inclusive para fortalecer a terapia, fortalecer o vínculo. Olha, Luciana, eu vou fazer uma pergunta para você. Se amanhã você vai dar uma palestra, por exemplo, e você está ansiosa, está insegura, e você começa a imaginar como é que é a palestra, o que pode acontecer, qual a catástrofe, se eu errar, os outros vão rir, não sei, alguma coisa assim. O que você está falando? Essa experiência é verdadeira? Ela já aconteceu? Não. Ela está sendo uma experiência simbólica sua. Você está vivenciando, você está transformando a tua ansiedade, a tua insegurança numa experiência imaginária. E essa experiência imaginária é uma experiência imaginária. Não poderia ser verdadeira, ou seja, poderia ter acontecido uma vez na sua vida, ou nunca aconteceu, você está apenas imaginando. Não é verdade? Mas é uma experiência imaginária.
Agora, você imagina que quando você está fazendo uma regressão, e eu trabalho dentro do primeiro livro lá de temas de hipnologia, tem um capítulo que chama Ressignificação das Vivências Simbólicas. O que eu coloco lá? Eu coloco o quê? Não importa se a história que o paciente traz, se ela é verdadeira ou se ela é falsa. O que interessa é que, para ela, a história que ela traz, a experiência que ela transduz numa experiência imaginária, tá? Ela está trazendo uma carga emocional qualquer, e essa carga emocional está transduzindo numa experiência imaginária. Nós usamos a experiência imaginária para modificar, para amenizar, tá certo? Para ressignificar essa experiência que ela está tendo. Agora, se a experiência é verdadeira, se foi verdade no passado, se não foi verdade, isto tanto faz. Por isso que eu chamo ressignificação da vivência simbólica. Todas estas vivências são simbólicas, tá certo? Então, por quê? Porque é a maneira como ela vê. Então, as experiências simbólicas, elas dependem de contexto, dependem de momento, tá certo? Depende da sua base, de uma série de coisas, de sua personalidade, depende de um monte de coisas que fazem parte do seu eu, como você é. Agora, a história passada, eu nunca me preocupo em querer saber. Aliás, às vezes a paciente fala, doutor, o senhor acha que aconteceu isso comigo? Eu falei, olha, se isso aconteceu da maneira como você descreveu, eu não posso afirmar. Eu não vou dizer que não, né? Vou dizer, eu não posso afirmar. Mas que esta emoção que você trouxe e colocou para fora, e nós pudemos modificar, esta emoção estava dentro de você. Então, é assim que eu vejo isso. E tudo isso, tanto da maneira como o Cabral explicou, como a Heloísa explicou, todas elas têm essa convergência. Na realidade, é uma experiência simbólica e você usa o simbolismo que a pessoa traz para tratar, para lidar com as emoções que emergem desta experiência que ela trouxe. Entendeu? Agora, se é verdade ou não, eu tenho a impressão que isto não é importante, porque para ela é verdade. Isso é que importa. Para o paciente é verdade. Não, sim. Isso que é importante, é que eu queria ver a discussão aqui para onde que ela iria. A história com o paciente, a gente sabe que é totalmente respeitosa, e o que vale é que ele esteja bem. Eu pensei que aqui a gente tivesse como que a gente ia traduzir aqui essa questão toda. Obrigada. E se a paciente se sentiu confortável e se ela se sente melhor com este trabalho, isso é o que interessa, né? Esse é o trabalho que nós fazemos, né? Esse é o fundamento, né? Só queria ver, né? Quando a gente fala os bastidores, como é que as coisas ocorrem nos bastidores. Mas lá fora, tá certo. Às vezes os caminhos são diferentes, mas pela mesma finalidade, né? Bom, alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Bom, então eu queria agradecer a Heloísa Garbuglio pela brilhante palestra. Para mim é sempre bom rever, né? Rever esses aspectos novos que vão sendo trazidos. E eu queria agradecer o Cabral por ter contribuído bastante, porque é um tema que eu realmente não estudo tanto quanto esses dois, né? Tanto que quando eu tenho nos meus cursos, os dois sempre estão presentes para falar sobre esses assuntos, né? Queria agradecer vocês e a gente se vê no próximo mês, nessa mesma bate-terça-feira, segunda terça-feira do mês, nesse mesmo bate-canal, bate-horário. Mas muito obrigada, foi muito bom estar com vocês. Eu quero dizer para vocês que daqui uns dias teremos esse vídeo todo já no canal do YouTube, tá bom? Um abraço.